Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a minha devocional se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 34, que diz assim: Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Amém? Aqui fala sobre louvor, sobre a gente louvar ao Senhor, sobre a gente louvar a Deus, pois a misericórdia dele, a benignidade dele dura para sempre, e a misericórdia dele é renovada todos os dias, todas as manhãs. A misericórdia de Deus é renovada. Então nós devemos louvar a Deus, pois a sua bondade é eterna para com as nossas vidas. Nós devemos dar graças a Ele, porque acordamos todos os dias, porque respiramos, porque temos o que comer, temos o que vestir, porque Ele é que nos dá, é Ele é que nos permite viver, é Ele que nos permite acordar todos os dias, pois Ele é quem tem o domínio de tudo. Ele é quem criou os céus e a terra, Ele é quem formou todas as coisas. Então, devemos sempre dar graças e louvores ao nosso Deus. Então, nós devemos dar sempre graças e louvores a Deus, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Ele quem criou os céus, o mar, a terra, as estrelas. Ele nos criou, Ele nos formou desde o ventre dos nossos pais. O Senhor Deus nos formou. Então nós devemos dar sempre graças e louvores a Ele, render adoração somente a Ele, não render adoração a outros deuses, não louvar a outros deuses, porque os outros deuses não nos formou, não nos criou e não são deuses. Eles se intitulam deuses para se igualar a Deus, mas eles não são iguais a Deus. Não existe Deus além do nosso Deus, do Deus eterno, do Deus criador, do Deus que criou todas as coisas. Então nós devemos render a nossa adoração somente a Ele, adorar Ele com louvores, com salmos quer dizer cânticos. Devemos louvar Ele com a nossa vida. Isso é uma forma de louvar a Deus também. É viver uma vida reta e digna diante da sua presença, vivendo sempre de forma correta, conforme a sua vontade, conforme a vontade que Ele quer para nós, conforme o que a Bíblia nos ensina. Pois se Ele deixou a Bíblia aqui, é porque Ele quer que nós sejamos guiados por ela. Nós devemos ser conduzidos pela palavra de Deus, pois Ele deixou ela escrita para a gente conhecer a verdade e sermos libertos. Então, quando a gente vive a palavra de Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente está louvando a Deus com as nossas vidas. A gente deve louvar a Deus com o nosso dia a dia também, nas nossas coisas, na nossa vida, no nosso trabalho, dando um bom testemunho de bom cristão. Não viver na roda de escarnecedores, fazendo o que é errado, para manchar o nome de Deus, Porque quando um cristão, de certa forma, faz algo de errado, mancha o nome dos cristãos, mancha o nome de Deus, Porque as pessoas logo falam, não é cristão para fazer isso. É certo que nós não somos perfeitos, sempre vamos errar e falhar de alguma forma, mas a gente deve estar sempre vigilantes, devemos estar sempre atentos a não cair nas armadilhas do inimigo, a não cair nas armadilhas do diabo, pois é isso que ele quer. Ele quer envergonhar os cristãos, ele quer envergonhar o nome de Deus, pois fazendo isso, ele é que é glorificado, Quando a gente faz algo de errado, quem é glorificado é o inimigo, não a Deus. Então a nossa vida deve ser para o louvor e para a glória de Deus, para louvar o nome dele com a nossa vida, com a nossa família, com nossos filhos, ter sempre tempo para nossos filhos, cuidar deles, ensiná-los nos caminhos do Senhor, porque é o nosso dever, é o dever dos pais, ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, ensinar eles a louvarem a Deus sempre, a dar graças a Deus sempre por tudo, pois Deus cumpre e supre todas as nossas necessidades. Ele é um Deus bom, um Deus eterno, um Deus que cura, que salva, que liberta e que ama acima de tudo. Ele ama toda a
seu Filho único para morrer por nós. Então a benignidade dele dura para sempre. Ele é bom e a sua bondade é eterna. O mal que nos separa de Deus, né? O mal que nos separa da presença dele, porque quando estamos fazendo algo de errado, quando estamos pecando, a gente se afasta de Deus, pois Deus não habita no meio do pecado. Então, se a gente reconheceu, sentiu que errou, a gente deve pedir perdão a Deus, clamar a Ele misericórdia, que Ele nos perdoa. E o Espírito Santo, quem é de Deus, sabe, quando a gente faz algo de errado, Ele nos incomoda. Ele nos incomoda e a gente não fica em paz, né? Porque a gente fez algo de errado, então a gente deve reconhecer, voltar atrás e pedir perdão a Deus, que Ele nos perdoa, Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas iniquidades e louvamos a Deus por conta disso. Devemos dar graças a Ele por tudo, porque Ele é bom, Ele criou você e eu com o propósito de viver para Ele, de louvar o nome dEle. Ele não nos criou para viver conforme o mundo, conforme as vontades do mundo, conforme os deleites do mundo. O inimigo, com inveja de Deus, vive fazendo várias coisas para distrair o homem, para levar o homem para mais longe de Deus. Ele criou o pecado, ele fez o pecado para que o homem se afastasse de Deus. Nisso ele coloca na cabeça do homem que fazer todas as coisas que é errado é bom. E nisso o homem se afasta de Deus cada vez mais. E Deus se entristece com isso, pois Deus criou o homem, criou a humanidade para viver junto dele, para glorificar somente a Ele, pois Ele é quem criou todas as coisas, Ele tem o domínio de tudo. Então que nós nos voltemos sempre para Deus, adoremos sempre a Ele, que a nossa vida seja para louvor e glória somente dEle. Amém? Que tenham todos um excelente dia, que essa mensagem tenha tocado o seu coração, a sua vida, e que você seja muito, muito abençoado. Amém?